do tempo dessa jornada, né? E aí eu trago outras imagens, né? Então, aqui é o Abraão em São Francisco, aqui é o Abraão em São Francisco com 210 quilos, ali é o The Rock, né? É uma mistura do The Rock, enfim, com o Julius, não sei muito bem. Mas ali é o Abraão depois de perder 100 quilos. E é muito bacana eu sintetizar essa outra imagem, que é a imagem do Cubo Itaú, que hoje é um hub super expressivo, que vocês precisam conhecer e estar conectados com ele. Mas o Cubo Itaú é onde a Rocket City, empresa a qual eu sou um dos sócios, né, fica. E é muito bacana porque, com toda essa história que eu contei para vocês, eu nunca me senti uma pessoa apta a estar dentro de um hub desse porte, a fazer parte de uma estrutura tão robusta e relevante dentro do mundo, dentro da América Latina. E o negócio é tão maluco, né? Empreender abre tantas portas, empreender move tantas barreiras, traz tantas oportunidades, que com todo esse legado que eu construí até aqui, eu consegui criar um hub chamado Afrocubo, focado em falar sobre diversidade dentro do ecossistema de startups e com o objetivo de fomentar a oportunidade para outros empreendedores pretos. Então, em resumo, essas fotos trazem um pouco dessa história. E aí, para conversar um pouquinho com vocês, depois dessas imagens, eu queria trazer essa linha do tempo. Então, Abraão começa no setor contábil lá em 2005, vai para o mercado financeiro trabalhar com auditoria em grandes empresas, começa a empreender em 2014, e aí em 2017 ele começa a entender qual que é o caminho e o foco que ele quer seguir dentro dessa realidade, né? Porque quando você está empreendendo ali em 2014, é o momento que, por exemplo, a minha mãe, toda vez que ela me via saindo de casa, ela falava: filho, toda hora eu peço a Deus para que você consiga um trabalho registrado. Eu falava: mas mãe, eu estou trabalhando, eu estou indo trabalhar. Não, mas isso é muito incerto, isso é muito inseguro. E eu queria que você tivesse algo mais seguro na sua vida. E então é muito engraçado, porque às vezes você quer empreender, você quer desenvolver, né, e trabalhar com outras oportunidades, e ninguém entende o que é isso. Principalmente quando a gente fala de startup e tecnologia. Só que eu fico pensando, né, que minha mãe ela fazia isso com todo amor e carinho do mundo. Mas o não ouvir, né, essa dica dela, essa preocupação dela, me oportunizou algumas coisas. Me oportunizou em 2017, ali entre 2017 e 2018, junto com alguns sócios, criar a Xiaoyi, que foi uma startup que era uma plataforma de hackathons, que se tornou a plataforma de hackathons número 1 no país, América Latina, e a gente conseguiu ainda rodar ela em outros países, internacionalizar, enfim, tudo mais. É muito louco falar de Xiaoyi, porque a Xiaoyi, ela, em um ano, atendeu os maiores clientes que eu posso imaginar que exista aqui no ecossistema brasileiro. A gente atendeu os maiores bancos, a gente atendeu as maiores indústrias. E foi muito engraçado, porque eu lembro até hoje que quando eu recebi um e-mail do gerente de marketing da Uber, esse e-mail chegou em meados de dezembro, eu achei que era trote. Eu falei: não, a Uber querendo fazer um hackathon com a Xiaoyi, não, isso é trote, não é possível. É algum concorrente querendo saber o nosso modelo aqui comercial e querendo trocar uma ideia, porque pediu apresentação, pediu isso, pediu aquilo. Eu falei: não, não é possível. E aí a pessoa ali, o Lucas, ele relatava, né, que ele queria fazer um hackathon que rodasse pelo Brasil inteiro, passasse por 8 cidades. A gente passou até por Brasília com o UberHack, foi super bacana. Mas o que era engraçado desse processo é porque quando você acredita no problema, se apaixona pelo problema e cria uma solução para responder isso, de fato, a validação e a existência de um negócio se sustenta. E aí eu não sei quem aqui sabe o que é hackathons. Todo mundo sabe o que é hackathons? Está tendo até um aqui, né?
Maratona de tecnologia, um desafio, uma proposta ali, por aí vai. Então, a Xiaomi é um marco super importante. Na sequência, acontece o movimento de fusão da Xiaomi com a Rocket City. Rocket City, plataforma de educação, pioneira no ensino online, pioneira aí em grandes metodologias para acelerar a carreira de desenvolvedores. Quem aqui já conhece a Rocket? Todo mundo queria conversar com o Diego e o Maicão, né? Tenho certeza. Vou mandar o recado para eles. Então, a Xiaomi se funde com a Rocket City, e nesse ano, em 2020, é um movimento muito louco. Foi o ano da pandemia, a gente estava fazendo hackathons online. E aí, esse é o momento que eu me arrepio, gente. Eu sou muito emocionado. Eu vou falar sobre emoção com vocês também, porque empreender exige um pouco de emoções. Acontece um negócio muito louco, porque em 2019, a Xiaomi ela se torna líder na frente de hackathons. A gente roda o Brasil inteiro entregando as maiores experiências de hackathons do país. Eu não sei se aqui alguém já participou de algum hackathon da Xiaomi. Online. Quem está aqui? Meu Deus do céu, olha aí. Ó, do online para o presencial. Vai ter fotinha e abraço daqui a pouco. Vamos. E aí o que acontece, né? Então a gente se torna líder nessa vertical de iniciativas de hackathons, ajudando empresas a se relacionar com desenvolvedores, só que a gente estava no presencial. Então a gente estava trabalhando 100% no presencial. E o que acontece em 2020? Lockdown, pandemia, né? E toda aquela loucura. E foi o ano onde foi super desafiador para o Abraão, né? Porque a gente teve que ser muito ágil para pivotar o negócio, mudar o negócio, de sair do online, de sair do presencial para o online. E isso deu muito certo. Em 2020, a gente não rodou o país fisicamente, né? Mas a gente conseguiu democratizar o acesso a iniciativas como essa, fazendo hackathons online que reuniam participantes do Brasil e do mundo inteiro. Então, era um negócio super incrível, e foi o ano que eu não saí da salinha, como diz a minha mãe, né, a salinha do computador. Eu não saía dessa sala, eu ficava ali das 7 da manhã até meia-noite. E era uma coisa muito louca, porque tem uma propaganda da Under Armour com o Phelps, que ela é incrível. Eu queria até colocar aqui, porque ela é de arrepiar. E ela fala muito sobre isso, né? Aquilo que você faz no escuro pode te levar para um lugar de luz. E nesse ano a gente conseguiu fazer a fusão com a Rocket City e ganhar o prêmio de startup do ano. O Abraão, empreendedor, trabalhando ali de dentro de uma salinha das 7 da manhã às 10, 11 horas da noite, finais de semana e tudo mais. Eu não conseguia ter dimensão dessa entrega, eu não conseguia ter dimensão que o impacto e a responsabilidade que eu tinha com o negócio estava sendo visto pelo mercado. E é super bacana, gente, e por isso que eu quero muito falar sobre emoções aqui. Esse não é o ponto focal do meu conteúdo, não é parar aqui na minha linha do tempo, mas eu queria muito fazer uma reflexão com vocês que vai além da questão de vocês se tornarem empreendedores ou não. Mas quando eu falo de empreender, quando eu falo de trabalhar, quando eu falo de estar aqui, eu acho que todo mundo aqui tem que ter um objetivo e saber o porquê que está passando por esses corredores aqui no Mané Garrincha. E foi muito bacana porque nesse processo eu recebi muitos depoimentos de pessoas que estavam depressivas no meio da pandemia e utilizavam o hackathon como uma ferramenta de saber lidar com esses desafios pessoais. Então, eu vi pessoas sendo transformadas e se recuperando de depressão por meio dos hackathons online. Então, não foi um ou dois desafios, ou um ou dois cases, foram diversos cases. E aí, aquele menino que saiu lá, que nasceu lá em Minas, que viveu lá na quebrada de Francisco Morato, que construiu a Xiaomi, que ganhou o prêmio de startup do ano, em 2021 faz uma fusão com a Digital House, né? É uma fusão que foi uma compra, né? Nós fomos comprados ali por um grupo argentino de educação
E aí essa é um pouco da história, da jornada que todo empreendedor ele quer viver. Então esse é um ponto importante para vocês entenderem. O ato de empreender, né, não te garante que você vai viver ali 20, 30 anos fazendo e operando o mesmo negócio. Quando você consegue fazer um movimento de venda ou de uma fusão tão expressiva, isso significa que o seu negócio ele conseguiu passar por um fluxo de validação muito importante. Porque quando a gente fala de Digital House, a gente está falando que dentro desse grupo existe os maiores fundos de investimento do mundo, como Kazek, Riverwood, entre outros. Então, para você conseguir passar por um processo como esse, você tem que, de fato, ter construído um negócio muito bem solidificado, muito bem estruturado. E passando por essa linha do tempo, onde eu falo um pouco da minha história, e aí eu só queria parar para falar que não existe limitação, não existe algo que te limita, não existe, poxa, mas eu não fiz a faculdade, a Universidade Federal, poxa, olha de onde eu saí, a minha rede network ela não é boa, poxa, eu não fui lá para fora, o meu inglês é péssimo. Gente, eu fui para o Vale passando os maiores perrengues, o Vale do Silício passando os maiores perrengues com idioma, mas eu precisava pisar naquele solo, eu precisava beber daquela fonte e entender o que era aquele ecossistema de tecnologia. Então, quando eu falo daquela linha do tempo, eu queria muito trazer essa reflexão para vocês, que é possível e factível cada pessoa que está aqui construir algo de relevância para o mercado e para a vida de vocês, seja empreendendo dentro das empresas que vocês estão. Mas não tem como eu falar de como se tornar um empreendedor se vocês não entenderem um pouco como é que funcionou isso dentro do ecossistema brasileiro, né? Então, assim, como que surgiu esse universo de startups, de tecnologia no país? E aí eu acho que eu tenho aqui uma linha do tempo que eu acabei, de certa forma, ganhando de presente do Andrei, que é Head de Startups do Cubo, que conta um pouquinho sobre todo o movimento mais tradicional que sustentou essa linha do tempo, né, quando a gente olha das grandes empresas que vinham ainda numa linha mais conservadora, numa linha mais do estágio inicial das grandes frentes tecnológicas, ali em 1987, 1990, até 1994. Né? Então, esse movimento ele era consolidado por empresas mais tradicionais, e aí começa um movimento de chegada, né? Então, de chegada e de imersão, porque enquanto a gente está vivendo isso aqui no Brasil, a gente está tendo o Vale do Silício se despontando, né? A gente está tendo ali uma crescente de grandes negócios, né? no boom da internet nos Estados Unidos, e outras coisas se formando aqui. Então, o Sebrae, Empretec, a chegada da Endeavor. Aí, quando a gente vai ali de 2000 até 2010, a chegada de algumas aceleradoras. Aí a gente vê a formação da Movile, que se torna aí um super, ultra, mega hub de negócios. Né? Então, a gente vê a chegada da Movile, que começa pequenininha, mas que vai crescendo, se solidificando. E os primeiros movimentos, né, com as possíveis startups, né, quando a gente vê Peixe Urbano, Buscapé, as aceleradoras sustentando tudo isso. Em 2015, a chegada da Associação Brasileira de Startups, junto com a formação do Cubo, e aí começa fundos de investimento, outros hubs surgindo. Então, essa linha do tempo é muito bacana a gente entender que ela existe e que ela mostra que as coisas não começaram do dia para a noite, né? Foram aí cerca de quase 30 e poucos anos para a gente conseguir viver um movimento de desenvolvimento do nosso ecossistema empreendedor. E é muito diferente quando a gente faz essa leitura frente ao Vale do Silício, frente a São Francisco, frente a outras iniciativas que aconteceram nos Estados Unidos. E o legal de falar sobre isso, né, eu falei um pouquinho do boom da internet que acontece ali com a chegada, enfim, aqui eu estou sendo bem... Tá resumindo bem esse boom da internet, né, porque vocês devem conhecer bem mais do que eu, outras plataformas, outras startups que participaram desse boom,
Mas é bacana a gente falar também que toda essa crescente que a gente vê aqui de investimentos e de startups, elas acabam se dando muito em movimentos de crise. Então, toda crise gera oportunidade e aprendizado para novos negócios surgirem. Então, assim, tivemos o boom da internet, ali por volta dos anos 2008, ali 2010, a gente teve aquela grande crise americana que, com ela, surgiram ali novos negócios, novas startups. E esse número ele só vem crescendo porque as pessoas começaram a entender com mais criticidade os desafios reais do dia a dia. Então, quando a gente olha tudo que a gente passou de 2020 para cá, a gente sabe, e ainda está sendo muito metrificado isso globalmente, mas a gente sabe que o número de startups cresceu de forma absurda. Mas, dado esse panorama que traz um pouquinho de elementos, um pouquinho de histórico para vocês, o que existe de fato além das linhas de código? E aí a primeira coisa que eu queria entender, todo mundo aqui é dev? Quem é dev, levanta a mão. Quem não é dev? Qual setor, Van? Como? UX aqui. Ok, aqui. Acho que... Ok, mais alguém não é dev? Economia? Ciência de dados. Então, de certa forma, tudo que eu ouvi aqui tem uma correlação. E todo mundo entende que a realidade ou o dia a dia do dev tem uma conexão muito forte com linhas de código. É o que sustenta ali toda ou boa parte da programação. E eu vou falar sobre novas habilidades aqui, mas é notório que existe um perfil de dev que está muito relacionado ao passado, dentro de uma esfera muito mais conectada ali à sua realidade, ao código, aquela visão do dev meio hacker. E a gente viu que, com a mudança da realidade do dia a dia das pessoas, das novas necessidades que se formam, a gente vê que não dá mais para se preocupar só com linhas de código. O desenvolvedor, o dev, ele precisa cada vez mais entender sobre pessoas, ele precisa entender sobre propósito, ele precisa entender sobre ideias, ele precisa entender sobre o problema e ele precisa entender sobre a proposta de valor. Então, esses são grandes diferenciais que podem te ajudar no dia a dia de trabalho, sendo desenvolvedor ou não, a alcançar e, de certa forma, viver uma evolução profissional, mas quando a gente fala sobre empreender, não tem como eu falar que quero me tornar um empreendedor e não gostar de gente. Não tem como eu falar que quero me tornar um empreendedor, que quero abrir um negócio, abrir uma startup, e só me apaixonar pela solução, só achar que a grande entrega é um super, ultra, mega, sônico app que vai resolver 1000 coisas em uma única só vez, mas não se preocupar em validar aquilo e entender o que de fato, qual problema aquilo resolve. Então, eu acho super bacana quando a gente fala sobre esses elementos, quando a gente fala sobre essas necessidades, porque mais do que você ter um negócio, mais do que você conhecer como tecnicamente você vai entregar isso, hoje é necessário que você lide e se conecte com esses pontos, com essas realidades que pode sustentar um negócio além de uma plataforma tecnológica. E aí, eu gosto muito de falar, mas, poxa, esses comportamentos, essa postura empreendedora, essa visão mais aberta, a gente nasce com isso? A gente pode construir? Existe o empreendedor nato, existe a pessoa ali que nasce e desde da escolinha já negocia figurinha, já negocia o carrinho, já negocia o brinquedo, já negocia uma aula ali que, poxa, não, você não entendeu isso? Por 50 conto aqui eu te ensino. Tem a pessoa que já nasce com isso e tem a possibilidade de pessoas que não possuem essas habilidades construir.
E aí um ponto que é super legal, quando eu olho a minha história, eu não era uma pessoa conectada ao empreendedorismo. A minha família era uma família muito tradicional, muito conservadora, que nunca tiveram ali, na visão deles, uma expectativa, uma esperança em empreender. Então, eu sou o primeiro empreendedor da família. E isso mostra que é factível. E quando a gente fala sobre a jornada empreendedora, a gente fala sobre algumas habilidades, e essas habilidades elas estão sendo discutidas em todas as esferas, né? Quando a gente fala do Sebrae, quando a gente fala dos grandes hubs, quando a gente fala das discussões internacionais, quando a gente fala sobre empreender, de fato, a gente tem que se preocupar com essas habilidades, que é a procura por resolução de problemas complexos, o pensamento crítico, a criatividade, mais uma vez, gestão de pessoas. Então, assim, a gente precisa se preocupar com gente, a parte de coordenação com outras pessoas. Então, assim, como que eu lido, como eu me relaciono, a inteligência emocional. E aqui eu falo aqui é um ponto que eu gosto muito, muito de bater, porque eu até brinquei aqui no começo que eu sou emocionado, né? Mas empreender exige alguns controles, né? Você precisa ter tanto autoconhecimento, então é terapia em dia, porque você lida com um desafio novo toda hora, né? Então, assim, você começa a se responsabilizar por algo, né, que, assim, de cara você já tem que entender um funcionamento fiscal, você tem que entender um funcionamento gerencial, você tem que entender pessoas que estão ali no seu ciclo, que estão passando por problemas, que estão passando por desafios. Então, assim, se você não consegue ter um autoconhecimento e entender o seu funcionamento emocional, com certeza o negócio vai ser impactado. Então, assim, é importante você se autoconhecer, julgar e tomar decisões. Então, assim, cara, a gente consegue tomar decisão rápida? Estourou uma bomba aqui, estourou um problema. Poxa, eu vou burocratizar essa jornada até entender como eu vou conseguir resolver ou não. Eu já chamo o time, já puxo, já agilizo as coisas. Então, o tomar decisões é algo super importante. Está sempre orientado a serviços, né? Então, acho que isso é uma outra habilidade que faz com que você entenda como os desafios, como os problemas podem ser sustentados pelaquilo que você está entregando, negociação. E aí essa é a parte muito louca, assim, porque eu venho de uma esfera muito conservadora, né? Eu venho da área contábil, e eu vivi ali na salinha, trabalhando o dia inteiro, emitindo nota, fazendo conciliação. Depois eu fui para a auditoria, que tinha uma esfera nada comercial, eu tinha uma esfera totalmente de trabalhar em cima de relatórios e outros conteúdos. E do nada eu me vi sendo empreendedor, tendo que ser comercial, ser atendimento, ser suporte, ser tudo. E é muito engraçado porque nessa hora você descobre que você precisa ter uma habilidade de negociação muito forte. Só que às vezes a gente não quer isso, né? A gente não quer se expor, a gente não quer expor o produto. Só que quando você não faz isso, você pode atrapalhar o crescimento de um negócio. E às vezes, por que você não quer expor o produto? Porque ele é ruim, porque ele está feio? Não, porque às vezes você não se sente preparado ou você não acha que isso é, de certa forma, importante. E a flexibilidade cognitiva, né, que eu acho que é muito voltado também essa questão de ser múltiplo, podendo, obviamente, conseguir separar as coisas, conseguir separar os conhecimentos, não se limitando só a uma frente tipo, poxa, eu só sou dev, eu só vou viver essa realidade, eu só vou viver esse entendimento e não vou mergulhar mais em nenhum outro tema, em nenhum outro assunto, porque eu estou preso aqui, né? Então, assim, a flexibilidade cognitiva ela é super importante para a sustentação de pontos como esse e de outros pontos que vão surgir no decorrer da jornada empreendedora. Mas, assim, o que eu mais gosto de citar e de reforçar aqui são o primeiro, que é a resolução de problemas complexos, e a parte de criatividade e pessoas. Esses são os três que eu gosto mais de destacar. Porque se você não gosta de resolver problema, gente, empreender é um cano estourado todo dia. Não tem como. E tem coisa que você vai conseguir resolver ajustando a linha de código, e tem coisa que não. E aí esse é o ponto. Como que a gente faz
para entender com criatividade, para entender com coordenação com outras pessoas, formas de resolver e de solucionar esses problemas. Então, isso é super importante. E aí, por que eu cito essas três? Porque nem todas essas vocês vão conseguir obter de um dia para a noite, ou vocês vão conseguir conquistar todas. Então, isso leva tempo. Vocês precisam entender quais dessas habilidades são as mais importantes para o momento do negócio e para o seu momento. E uma coisa que é super importante, eu estou vendo que aqui tem muita gente em dupla, né? Em trio, enfim, em grupos de amigos. Eu acho que você sempre pensar no complemento é algo que impacta a sustentação de um negócio. Então, pode ser que existam habilidades que você sinta que você não vai conseguir ter durante os 3 primeiros anos da jornada, porque você precisa se preocupar com outras coisas. E está tudo bem, mas alguém tem que ter essa habilidade. Então, assim, se eu sou a pessoa que eu não entendo de lidar com gente, acabou a startup. E se eu não me preocupo com isso, acabou, não tem startup que sustente. Então, vocês precisam entender que alguém tem que somar no negócio, entendendo de gestão de pessoas, entendendo do desafio delas no dia a dia. E mais do que isso, você precisa ir evoluindo dentro desse cenário. E aí, quando a gente está falando, poxa, de empreender, eu queria muito trazer para vocês a realidade do empreender dentro de uma esfera de startup. E aí existe uma confusão muito grande, né? Tipo, o que é o empreender? Toda startup, aliás, tudo é uma startup, ou qualquer negócio é uma startup. E aí eu trago muita definição do Eric aqui, que, gente, esse livro, para quem quer empreender, precisa estar na listinha. Esse é um dos livros, né? Eu acho que existem vários outros que somam nessa jornada. Mas essa definição que ele traz é super interessante, né? Que a startup é definida como uma instituição humana projetada para criar novos produtos e serviços sob condições de extrema incerteza. Então, esse ponto ele é super importante. Uma startup, ela nasce para ser validada, ela nasce para ser trabalhada e desenvolvida, né, ali na sua tese de validação. Então, você vai para um movimento incerto. Então, assim, eu vou criar algo, vou pensar em algo que é inovador, que é criativo, mas que eu não tenho certeza real se aquilo vai ser sustentado ou não, vai ser aceito pelo público ou não. Independente do tamanho da empresa, do setor, até mesmo do seu estágio de desenvolvimento. Então, eu gosto muito de trazer esse conceito, essa definição, porque, além disso, a gente fala de escalabilidade também. Então, quando a gente olha a definição de uma startup, né, além de estar projetada a criar novos produtos, soluções, serviços, né, ter ali essa condição de extrema incerteza, a gente precisa falar de escalabilidade. Então, por exemplo, eu fiz uma startup, mas o que é essa startup? É uma consultoria. E como que é essa consultoria? Poxa, sou eu entrando em cena toda hora ali para ajudar o cliente a trabalhar em cima de uma solução ali, de um desafio dele. Então, você não é escalável. Você é a consultoria, você é a entrega. Né? Então, assim, você pode até usar tecnologia para mediar esse processo, mas se ela depende única e exclusivamente de você, isso não é uma startup, isso não traz escalabilidade. Então, a Xiaomi, por exemplo, ela sofreu muito com isso, porque ela tinha a esfera tecnológica e ela tinha a esfera de consultoria. Dentro da esfera de consultoria, o Abraão tinha que ser o comercial, tinha que atender o cliente, tinha que ajudar a facilitação do evento, e chegou uma hora que, se o Abraão não tivesse naquele evento, naquele hackathon, o cliente ficava revoltado e não queria, e aí tinha que mudar a data, dava conflito com outra agenda, com outra ação, com outro evento. Então, você precisa entender muito o que é consultoria, o que é startup, quais são as diferenças. Né? Então, existe essa definição que sustenta a visão de uma startup e existe
as outras formas de empreender dentro dos modelos tradicionais, que aí são modelos que envolvem qualquer frente, qualquer formato, seja uma solução de base tecnológica ou não. Né? Então, assim, eu gosto de usar o exemplo familiar. Não tem melhor definição para a gente falar das mães que são empreendedoras natas. Ela nasce, ela começa a jornada dela como mãe já empreendendo. Então, esse exemplo ele é super factível. Então, hoje ela pode ter várias tecnologias que ajudam ela ali, mas não necessariamente ela está dentro de um sistema que é uma startup. Assim como a gente vê negócios pautados em consultorias, entre outras gamas de frentes de segmentos, que não faz com que um negócio seja necessariamente uma startup. Startup tem base tecnológica, escalabilidade e por aí vai. E aí é super importante a gente entender que a segunda provocação que eu gosto de trazer é a importância do papel da inovação. E a gente só consegue falar de inovação quando a gente fala de conhecimento, de imersão. Não tem como, galera, a gente achar que vai ser disruptivo, que vamos criar coisas novas, vivendo no raso de alguns assuntos, de alguns temas. Então, assim, por exemplo, para eu conseguir empreender com a Xiaoyi, eu tive que estudar muito o ecossistema de startups e de hackathons no Brasil e mundo afora. Para eu conseguir construir uma solução criativa dentro da Xiaoyi, eu tive que buscar entender qual foi o primeiro hackathon que aconteceu no mundo. Eu tive que buscar entender o que o Facebook fazia com hackathons. Então, assim, eu descobri que boa parte das funcionalidades do Facebook saíam de hackathons internos. Então, todo mundo lembra o MVP do Facebook aqui, né? Ou ouviu falar, né? Se eu falar Orkut aqui, ninguém lembra, né, do Orkut, né? Todo mundo novo, né? Ah, ali lembra do Orkut, boa. Então, assim, o Facebook ele começa ali com aquela plataforma de puramente comunicação. Então, quando vem as novas features de foto, de colocar localização, de montar grupo, boa parte dessas funcionalidades elas nasceram de hackathons. E aí eu tive que mergulhar, entender quais eram os desafios, como que os hackathons estavam sendo vistos, e aí o Abraão enfrenta um outro desafio junto com os sócios. Todo mundo achava que hackathon era modinha. Então, eu estava lá fazendo o hackathon de uma grande instituição financeira e tinha uma grande liderança indo lá na época, indo lá na Veja, falar que hackathons não iam se sustentar porque eram apenas ações para sustentar uma modinha no país. Então, assim, se eu não conhecesse com profundidade a metodologia, se eu não conhecesse com profundidade tudo que sustentava um hackathon e o impacto dele na vida de pessoas, no mercado, nas empresas, na relação, né, da empresa com o desenvolvedor. Porque o que é o hackathon? É uma grande oficina de criatividade e cocriação. E aí o que eu tive que vencer naquela época? Poxa, mas o hackathon era ideias por troca de pizza. Não sei se alguém já ouviu isso daqui, né? Então, assim, eu vou para um hackathon para comer pizza e a empresa rouba a minha ideia. Poxa, vamos falar de propriedade intelectual. Então, vamos criar uma defesa sobre propriedade intelectual. Então, assim, propriedade intelectual dentro da minha realidade de negócio, eu criei um fluxo de inovação para sustentar isso. Mas eu tinha que conhecer sobre o tema. Então, eu falo que quando a gente trabalha dentro de uma esfera pautada em inovação, a gente precisa ir para um movimento de especialização, de conhecimento, de pergunta, de network, sabe? De me ver passando ali no corredor e falar, poxa, eu quero criar mais uma plataforma de hackathons. Vamos conversar sobre isso? Bora! Sabe? Poxa, eu quero criar um produto para ajudar o setor da saúde em tal desafio. Gente, vai conversar com o médico. Não tem como você sustentar a criatividade acreditando só no seu próprio conhecimento. Então, assim, um convite que eu faço, a gente precisa... Acho que existem vários frameworks de criatividade.
E o que eu mais gosto, que para mim é mais efetivo quando eu falo de criatividade, é sair do raso. A conexão com criatividade, você pode usar toda a ferramenta para ser criativo. E isso é muito legal. Todas elas vão te levar a sair do raso, a buscar conhecimento. Como diria o ET Bilu, mais um meme que não sei se vocês conhecem. Busquem conhecimento. A gente, isso é o melhor, né? Então, quando a gente entende o poder da criatividade, a gente tem que falar um pouco sobre como transformar essas ideias. Poxa, eu identifiquei um problema, identifiquei um desafio, e olha o que eu estou te falando, né? Assim, olha, pega essa daqui. Eu identifiquei um problema. Eu não estou falando, nossa, eu identifiquei uma solução. Então, assim, quando eu entendo sobre o problema, quando eu entendo que um negócio nasce de um problema, e aí por que eu falo isso? Porque a gente é vaidoso. A gente acorda, e eu acho que a gente tem que acordar empoderado mesmo, né? Enfim, se achando... Eu acordo me achando um Obama, eu acordo me achando do foda, literalmente, desculpa o palavrão. Mas quando a gente entende que, poxa, não é só sobre o que eu consigo solucionar, né? Eu preciso identificar o problema. Eu tenho várias coisas que eu quero resolver que eu imagino que se eu criar aquele aplicativo, aquela plataforma pode fazer sentido. Mas qual o problema que sustenta isso? Então, eu vou bater muito nessa tecla, porque a realidade de vocês no dia a dia precisa existir essa conexão com o problema. Tem uma frase que eu acho super bacana, que é: se apaixone pelo problema. Então, quando a gente fala sobre esse fluxo de transformação, eu gosto muito dessa estrutura. Então, identifique o problema, desenvolva uma hipótese dessa solução. E quando a gente fala de hipótese, gente, a gente quer que ela seja quebrada, seja refutada. Eu não consigo ter paciência para conversar com pessoas que, na primeira crítica daquela hipótese, ela já... Opa! Você está me ofendendo. Porque eu pensei em tudo, eu tenho a solução mágica que vai resolver, é o novo Uber. Né? Então, assim, respira fundo. Quando a gente fala ali, né, sobre resiliência, quando a gente fala, é a hora, o empreendedor precisa ter essa habilidade. Então, assim, desenvolva essa hipótese, mas queira realmente testar essa hipótese. Porque quando você testa, quando você se expõe, e aí tem uma coisa, né? Outro ponto, tá? Que é super importante. Eu estou empreendendo, vou conversar com o Abraão ali. Primeira coisa que eu passo na mão do Abraão é o NDA. É um termo de confidencialidade, porque ele vai roubar a minha ideia, ou ele vai falar para alguém. Gente, respira fundo. Então, assim, não é sobre isso. Quando você está ali no estágio inicial de validar, você precisa expor a sua solução, seja para quem for, às vezes até para concorrente. Então, mas eu vou mandar toda a estratégia. Não, aí você tem que ter um filtro para entender o que você vai compartilhar. Mas é super bacana, porque quando eu vejo hoje o cenário das edtechs, né, os founders dessas edtechs que tem no Brasil, a gente tem um grupo de WhatsApp. Então, poxa, eu sou da Rocket City ali, mas direto a gente troca ideia com o Paulo da Alura. E não tem problema. A gente não pode, meu Deus, como assim? Eu vi ali o Terron ou o Diego trocando ideia com o Paulo da Alura. Sabe? Não tem essa, gente. É o mercado, a gente aprende juntos. A gente, desde o ano passado, está vivendo um desafio que, se a gente não trocar ideia, entender o que o outro está passando, então, assim... Cara, às vezes a gente não vai sair do lugar, e nem eles. Então, é super importante a gente entender o poder da conexão, refinando, testando, conversando, avaliando a viabilidade financeira. E, às vezes, isso não é o seu know-how, às vezes isso não é o que você conhece, às vezes isso não é o que você tem de expertise no dia a dia. Então, bora pesquisar, bora conversar, vou chamar um contador, eu vou chamar um CFO, eu vou chamar alguém da área de finanças, eu vou entender o que é construir um produto viável. Quando que ele vai conseguir começar a gerar retorno? O que é o bootstrap? Né? Então, assim, eu vou precisar de investimento, então vou falar sobre a parte de VC aqui já, a parte de venture capital. Mas, assim,
como que eu consigo fazer uma precificação? Qual a metodologia que sustenta uma boa precificação? Então, a gente precisa entender isso. A gente precisa testar o modelo de negócios. E, mais uma vez, é entender que startup é sobre velocidade. Não adianta. Se você não conseguir errar rápido e testar rápido, e corrigir rápido, não adianta. Então, assim, você precisa testar o seu modelo de negócio. E quando você consegue passar por todos esses estágios aqui desse frame, você consegue lançar um produto ou um serviço de forma estruturada, de forma efetiva, de forma segura. E quando a gente olha para isso, né, a gente tem vários estágios dentro da jornada de uma startup. A gente tem um momento inicial, a gente tem o momento que ela precisa crescer, e a gente tem um momento onde ela precisa fazer a captação de recursos. E qual que é o meu desafio com vocês aqui? Às vezes, a gente não sabe o que é estar preparado para pedir dinheiro, né? A gente não conhece os estágios, né? A gente não sabe, poxa, mas se esse negócio não estiver entrando todo o recurso que eu preciso utilizar agora. Então, é a hora de você se preparar, de você começar a entender como é que funciona o mercado de Venture Capital. Como é que funciona esse mercado que está totalmente relacionado, né, e aí eu vou contar uma historinha aqui, mas relacionado a oportunizar para as startups e para negócios crescimento. Então, esse filtro ele mostra um pouco, né, da relação de quantas startups, de quantos negócios são investidos até formar um unicórnio. E o que é esse rolê de Venture Capital? O Venture Capital é um rolê de gerenciamento de risco, né? Então, assim, eu sou um grupo ali eu sou um grupo ali que quero investir em negócios. Só que o que eu faço? Com o dinheiro que eu tenho dentro desse fundo, eu vou fazendo várias apostas. Eu vou investindo em vários setores, em vários negócios. E por que a gente fala que é uma dinâmica de alto risco? Porque, às vezes, só um ou outro negócio vão salvar, vão sustentar todos os movimentos, todos os outros investimentos que eu fiz. Então, eu perco muita grana no que invisto, mas sei que 1 ou 2 ou 3 ou 5 do meu portfólio vai salvar tudo que eu fiz. Por exemplo, o Slack, né, que ele fez aí um múltiplo quase de 200 vezes, e fez com que o fundo que investiu nele pudesse investir mais em outros 100 negócios. Então, essa é a jornada do Venture Capital. E qual que é o ponto disso que é super importante, né? É que daqui sai oportunidade para um negócio se sustentar, para um negócio crescer. Boa parte das startups que a gente vê, né, que se tornaram unicórnios dentro do ecossistema ou não, passaram por grandes rodadas de investimento. E como é que funciona isso, né? Eu gosto muito de falar que não dá para ver muito bem no slide, mas é super interessante porque a gente começa ali, poxa, eu estou no estágio inicial do meu negócio. Eu comecei agora, eu tenho só a ideia, eu tenho ali uma validação, tenho um PPT, mas tenho um MVP bem ali prático, não tenho muito cliente, mas já tenho algumas validações. O que eu faço? Eu procuro uma aceleradora. Essa aceleradora vai me ajudar, e aí geralmente ali ela vai aportar, né, de 75 mil a 300 mil reais por 5 a 8% do cap table do seu negócio, né, do percentual ali do que vale o negócio. Então, assim, essas aceleradoras elas vão querer ajudar o seu negócio no estágio inicial. Poxa, mas eu melhorei um pouquinho, passei por uma aceleração, validei aqui, já estou com o carrinho de vendas fluindo bem, funcionando bem, para onde que eu vou? Então, existe o movimento dos anjos, né? Que são os investidores anjos, que dentro desse primeiro quadro de aceleradoras e investidores anjos, você consegue ter mais
facilidade de acesso a esse capital independente da estrutura e dinâmica do seu negócio. E ali, você, por exemplo, se você vai para um anjo, você consegue fazer uma captação de 30 mil até 400 mil. Então, é um outro movimento também super interessante, dando de 5% a 15%, né, do seu negócio. E, galera, não adianta, vocês precisam entender isso daqui. Ah, vou empreender, o Abraão falou de um monte de coisa ali, super bacana, de habilidades, de soft skills, disso, daquilo. Aquilo ali é um complemento. Todo o seu conhecimento, todo o seu know-how técnico é um outro complemento. Ou você vai ter uma visão para entender isso, ou você precisa de um co-founder para ser a pessoa que vai liderar e preparar essas teses. Então, beleza. Meu produto estava para conseguir conquistar, né, enfim, alguma grana ali no processo de aceleração ou de anjo, mas agora eu estou com algo mais robusto, eu consigo brigar por algo um pouco mais expressivo. Então, você pode ir para um pré-seed, que é um investimento ali semente, que já entra ali, né, os VCs, entram ali outras estruturas de investimento que vão poder aportar de 150 mil a 1 milhão de reais, e aí vão também pegar uma fatia de 5% a 15% do seu negócio. Poxa, o que acontece do seed para frente? Do seed para frente são movimentos onde vocês vão ter validação do produto, confirmação de escala, vocês vão ter portfólio, vocês vão ter cases, vocês vão falar, poxa, não, o nosso negócio realmente está bem estruturado, e aí vocês vão começar a passar por movimentos e oportunidades de fazer aportes de 500 mil a 5 milhões, aí vocês vão pegar um Série A, Série B ou Série C da vida, que vão poder chegar ali, ó, enfim, sem limites, né, de 190 milhões o céu é o limite. Só que quando a gente fala Série A, Série B, Série C, a gente está falando de startups muito bem consolidadas, muito bem validadas. A gente está falando de times enxutos, a gente está falando de eficiência operacional, a gente está falando de visão financeira do negócio, de todos os KPIs em linhas, em dias. E aí a ideia é que eu vá aprimorando esse conhecimento aqui para vocês, e a gente pode trocar figurinhas e falar um pouquinho sobre o que sustenta uma negociação dentro de um seed para cima. Quanto tempo leva? O que exige? E exige muito, gente. Porque você começa a criar, né, aí uma relação com investidores, né, e você precisa entender esse fluxo de captação. E como é que funciona, né? Então, assim, o bootstrapping é quando você opera com a sua própria grana, com a grana que tem ali no caixa. Então, assim, criei uma solução X, ela está me dando de retorno 15 mil reais por mês. É com esses 15 mil reais que eu estou sobrevivendo. Mês 1 é 15 mil, mês 2 é 20 mil, mês 3 fui para 40 mil, e assim eu consigo ir crescendo a operação e consigo, de certa forma, crescer a operação, crescer o negócio. Só que eu só rodo com o meu próprio capital. O bootstrapping, gente, é a fase, muitas das vezes, no estágio inicial do bootstrapping, sócio não tem grana, sócio não faz retirada. E aí vocês precisam saber disso também, tá? Esse negócio de, eu vou empreender porque eu vou ser rico. Gente, o começo é sofrido, tá? O começo assim, é bem pesado. O bootstrapping é uma coisa que você precisa ter inteligência emocional para lidar. E aí, às vezes, você começa a ver outras oportunidades, né? Que aí é quando a gente vai ali para a linha do Friends and Family, que é quando você, poxa, eu estou no bootstrap, não estou conseguindo crescer, eu vou pedir dinheiro para quem? Tá no estágio inicial, será que um Venture Capital vai querer me ajudar? Será que eu vou conseguir para o IPO já nesse estágio? Não. Essa é a hora aqui, ó, que você tem que pedir dinheiro para amigo, vender carro. E eu fiz isso, viu? Isso aqui é real. Eu lembro até hoje, assim, para pagar folha, eu não tinha grana, precisava completar 5 mil reais, e eu bati na porta do meu ex-chefe. Isso é ter estômago para empreender. E não adianta, às vezes por isso que eu falo, se a gente não constrói todas aquelas habilidades, a gente não consegue chegar aqui
e falar, poxa, eu preciso me vulnerabilizar e pedir recurso para amigos. Isso faz parte. A gente vem para o terceiro módulo, que é os anjos investidores, que aí você não precisa documentar tanto esse processo de negociação. A gente pode ir para o Venture Capital, que é quando a gente precisa ter uma estrutura mais robusta de negócio e uma tese muito mais definida. A gente pode ir para crowdfunding, por exemplo, que é quando você vai para financiamentos coletivos, quando você abre, né, ali, de repente, um crowdfunding para você ver várias pessoas investindo no seu negócio, e aí cada um vai ter 0,0 alguma coisa, e você consegue levantar até uns 400, 350 mil. Só que você tem tem toda uma rede de sócios ali no processo, até chegar do IPO, que é quando você abre capital, e aí o negócio vai para um patamar, para um nível muito, muito mais expressivo. Para uma startup do pré-seed até uma série B, ela precisa dominar algumas disciplinas. E aí esse material está um pouco híbrido, né? Tem um pouco de inglês, um pouco de português. Quanto tempo eu tenho? Levanta aí. Tenho 5 minutinhos, beleza. Então eu vou correr. Então vocês precisam dominar algumas disciplinas, que é gestão de produtos. Então vocês precisam entender sobre a gestão do produto. Vocês precisam entender sobre escalabilidade, sobre crescimento. Vocês precisam entender e se aprofundar na jornada do cliente. Não tem como fugir disso. Como eu retenho, como eu acompanho, como eu sustento a relação com esse cliente. Vocês precisam entender sobre people. E aí sobre people não é só RH. É cultura, é ambiente, é NPS, é entender se as pessoas estão dentro do negócio, se as pessoas estão comprando o mesmo desafio que os founders estão comprando. E, obviamente, a relação com investidores. Passando por isso, o grande desafio que a gente nota nessa jornada, dados esses 5 elementos, né, é que a gente começa a se perguntar que momento que eu largo tudo para empreender? Que momento que eu abro mão de tudo? Porque hoje eu estou aqui no part-time, eu estou trabalhando ali na Rocket das 7 da manhã até as 5 da tarde, mas à noite eu abro ali, né, as salas de reunião com o meu time e beleza, que legal, eu estou conseguindo conciliar 3 coisas ao mesmo tempo. E eu encerro por aqui falando disso, porque vocês vão aprender, ou precisam aprender a conciliar, se vocês querem de fato empreender, uma jornada oficial com uma jornada extraoficial. Vocês vão ter que entender como lidar com o part-time e com o full-time. Só que o part-time, ele é para começar. O part-time vai te trazer segurança para você iniciar ali os primeiros passos do negócio. Só que o full-time é o que vai fazer o investidor, de fato, acreditar que vocês acreditam nesse sonho também. A ponto de largar o que é, de certa forma, ou o que vocês estão 100% dedicados. O investidor só vai entrar... O investidor só vai entrar dentro de um fluxo de seed para cima se eles verem ali que os founders estão 100% dedicados ao negócio. Então, essa é a resposta. Que horas que eu saio... Oh, meu Deus, estou aqui nervoso por causa do horário. Que hora que eu saio desse part-time e vou para o full-time? A hora que vocês vão precisar confirmar para o mercado, confirmar para investidores que vocês estão dentro do negócio. E eu não quero que vocês respondam isso para mim, eu quero que vocês respondam isso para vocês mesmo. A ideia é, quando vocês vão conseguir, de fato, entender o potencial que tem aqui dentro de cada um, com todas essas formas de entender essa realidade do universo empreendedor, quando que vocês vão, de fato, se sentir preparados? Pode ser agora, ou pode levar um pouquinho mais de tempo. Mas o que eu queria dizer para vocês, não percam tempo em relação a isso. Se arrisquem, se aventurem, participem de hackathons, testem as suas ideias, vocês são grandes conhecedores, especialistas de diversas coisas
que podem se tornar em grandes soluções para o mundo, para o Brasil, enfim, para a sociedade como um todo. Tá aqui os meus contatos, quem quiser me achar ali no LinkedIn, é só escanear esse QR Code, ou no Instagram, e bora conversar. Obrigado pela atenção, pela dedicação de vocês. O tempo esgotou, mas se tiver alguma pergunta, algum comentário, fiquem à vontade. Um de cada vez, sem briga. Um amigo sempre salva, né? Eu amo isso. Opa, uma aqui e outra ali. Cadê meu amigo da foto aí para tirar aquela foto bonita agora aí? Aquela coisa assim, tipo o Abraão concentrado, murchando a barriga aqui, todo serelepe. Diga aí. Tá mudo. Opa, o verde. Agora. Alô? Ai. Opa. Tá dando microfonia. Agora tá ligado. Uma coisa que você trouxe foi errar rápido e agir rápido. Uma coisa que eu vejo e que é uma grande dúvida é quando investir no curto prazo e no longo prazo, porque é possível errar rápido e agir rápido para uma coisa mais a longo prazo e uma coisa mais a curto prazo, olhando mais para uma perspectiva não de iniciar uma startup, mas tendo uma startup. Legal, legal. Tudo isso, a questão do errar rápido e acertar rápido e corrigir rápido está muito relacionado ao que impacta resultado direto. Então, assim, se eu estou errando em coisas que impactam meu resultado agora, se eu não corrigir rápido, eu não tenho retorno dentro da operação. Então, toda vez que vocês olharem o fluxo do negócio e entender que aquilo que está dando errado está fazendo dinheiro ir para o ralo, e se você não prioriza isso, é o problema. Fazer a gestão do que é a longo prazo está relacionado a backlog. Não significa que aquilo não é importante. Aquilo vai para uma esteira de realização, vai para uma esteira de execução. E aí eu vou priorizar, eu preciso ter uma matriz. O que é incêndio que está acontecendo, que impacta caixa agora, e o que não? Porque tem coisa que é uma coisinha ali, uma vírgula, uma coisa que você quer deixar o app mais bonito. Vai melhorar o resultado? Não vai. Ninguém nem vai sentir, é só você que está percebendo aquilo. Então, esse é o grande ponto. Você precisa construir esse framework. O que impacta resultado financeiro agora? O que impacta, de repente, uma expectativa de um investidor? Então, assim, o investidor tem uma expectativa num diferencial. Então, você tem que trabalhar em cima disso para fazer essa entrega. E aí, isso é a priorização. Brão, última pergunta, pode ser? A última? Que triste, mas pode ser. Vamos lá. Aí, bom dia, Abraão. Bom dia. Prazer, meu nome é Lucas. Então, achei muito interessante quando você falou sobre o desenvolvedor que se apaixona pela tecnologia, se apaixona pela solução e não pelo problema, não em resolver o problema. De fato, ele se apaixona pela tecnologia. Isso é um ponto muito interessante, porque é muito comum para a gente, né, eu como desenvolvedor falo isso seguramente como desenvolvedor, como universitário, que é bem comum a gente se apaixonar pela tecnologia. Sim. A gente se apaixona em fazer uma coisa complexa, fazer uma coisa ágil, fazer um sistema totalmente diferente do convencional, e a gente acaba perdendo um pouco o fio da coisa, que é o quê? A gente perde um pouco a relação com o cliente, a gente perde um pouco a relação do valor, e principalmente falando sobre valor, eu queria te perguntar quais aspectos que você acha importante a gente notar quando a gente está nessa linha de desenvolver um produto, para construir um valor eficiente, um valor sem perder esse fio de valor mesmo. Legal, legal. Eu acho que tudo que você trouxe aí já é a própria resposta.
Você entende o valor quando você entende o problema. E você entende o valor quando você valida isso com pessoas. Quando você tenta realmente construir essa tese. Então, o primeiro ponto, eu não quero que vocês não sejam apaixonados pela tecnologia ou pela solução. Vocês podem ser apaixonados e super conectados com a tecnologia ou com a solução. O problema é quando você se torna refém e, ao mesmo tempo, você não consegue enxergar outras coisas que estão sendo sustentadas ali por uma vaidade ou um ego. Tipo, nossa, olha aqui que incrível, eu coloquei aqui inteligência artificial, eu coloquei aqui um chatbot, eu coloquei aqui até o chat GPT, eu coloquei aqui... Enfim, você coloca tudo ali, só que aquilo não sustenta a resolução do problema. Então, é sobre o equilíbrio. Eu vou entender, sim, o problema, o desafio, vou validar e vou amar a tecnologia. Só que eu só vou atribuir isso como equilíbrio em cada estágio, gastando energia com o que faz sentido. Porque se você começa a gastar energia e entender o funcionamento do chat GPT, porque já sabe que ele é incrível e surreal, e você vai colocar algo lá dentro com inteligência artificial só porque está hypado, só porque é a discussão do momento, pode ser que o seu usuário nem entenda essa entrega. Então, conversa com o usuário, bate na porta dele e sente a dor como ele sente. Cuidado com vieses inconscientes, né? O viés da utilização, tipo, eu sei como usar um passador. Vocês viram que no final aqui eu fiquei passando para frente, para trás, né? Tipo, qual que é a dor do Abraão? Por que ele ficou pulando o slide? O que tem de errado aqui? Se a mãe do Abraão, que é zero tecnológica, tiver um passador de slides na mão dela, como ela vai saber lidar com isso? Aí você consegue entender que não é sobre a beleza desse passador ou quanto ele é tecnológico? É que, tipo, se tivesse aqui uma forma do Abraão, sem olhar, entender qual que é o botão de passar para frente, sabe? Como que a mãe do Abraão lidaria com isso daqui? Então, é esse ponto. Se você se apaixona por essa resolução, esse formato aqui pode passar por 1000 mudanças. E é super indiferente. Tá? Então, tentar aqui passar pelo último. Obrigado, espero ter ajudado aí na resposta. Valeu, gente. Abraão. Oi. Direção falou que nós temos um tempinho a mais. Ah, é? Você quer trocar mais um pouquinho de ideia? Posso? Se tiver mais perguntas... Tem mais perguntas? Então pronto. Tem sim. Você pode ficar mais um pouquinho com a gente? Opa! Então, tá bom. Com certeza. Massa. Espera aí. Oi, Abraão. Oi. Eu sou a Naira. Você falou ali sobre escalabilidade e você falou assim sobre se depende única e exclusivamente de você, não é uma startup, não tem escalabilidade. Eu sou meio leiga, assim, eu não sei, eu não consegui visualizar. Como que tem um exemplo de startups assim que você possa falar, olha, essa startup não depende única e exclusivamente das pessoas e ela funciona assim comparado com uma tradicional. Você tem um exemplo? Tenho sim. Vamos lá. Eu tenho até mais de um exemplo. Então, uma pessoa, vamos lá, ou um grupo de pessoas fundaram a Uber. Criaram um aplicativo que conecta motoristas com passageiros. Esse grupo que criou, ele não precisa estar em todo carro. Esse grupo que criou, ele consegue, lá na central do QG deles, ou espalhado pelo mundo, ver e assistir essa escala de chegada de diversos motoristas e de diversos usuários só sendo acompanhados e monitorados pela plataforma. Então, essa é uma visão de escala. Eu criei o Airbnb, que é uma rede, é um marketplace que conecta pessoas que querem ir fazer uma viagem a trabalho ou a passeio, a uma casa, a um hotel, enfim, ter uma experiência mais imersiva local. Só que eu crio e eu ganho escala pela transação que ocorre dentro da plataforma. Então, eu não preciso do Abraão indo lá, dando check-in em toda nova entrada de todo novo visitante dentro de uma casa ou dentro de um hotel. O sistema faz isso.
Então, a escalabilidade ela está relacionada a transações e ações em volume e massa. É diferente quando eu abro uma consultoria de diversidade, e aí eu tenho que, por exemplo, ir lá na empresa, toda hora, dentro da minha metodologia, falar sobre o tema, falar sobre letramento, falar sobre, enfim, ações, entender o que está acontecendo. Eu não consigo fazer isso, por exemplo, ao mesmo tempo para 1000 pessoas, para 1000 empresas, porque eu vou estar alocado em uma. Então, isso é uma ação de consultoria. Então, esse é o grande ponto. Então, assim, a gente vê aí grandes consultorias de tecnologia. Elas são escaláveis porque o time... Não necessariamente elas são escaláveis, né? Mas elas crescem muito. Elas conseguem ter 1000 clientes, 2000 clientes, só que ela tem que escalar isso em contratação de pessoa. Uma startup, não. Um modelo escalável, não. Eu vou ter que crescer time? Eu vou ter que crescer time. Mas não vai ser, por exemplo, uma pessoa para cada motorista. Aí é diferente agora uma empresa, né? Se eu sou uma consultoria, eu quero atender 500 empresas, eu preciso ter pelo menos ali umas 300 pessoas. Então, você coloca isso na balança, aí você consegue entender o que sustenta a escala e o que sustenta um negócio que não tem escalabilidade, né? Então, é a questão de pessoas versus os níveis de transações que aquilo ali pode promover e acontecer. Tá? Mas se não foi claro, eu vou mergulhando mais no tema. Mais uma aqui, mais uma aqui. Oi, Abraão, sou a Cris, tudo bom? Tudo bem. Deixa eu te falar. Sempre quando eu trabalhei em startup, eu reparei que tem um problema assim, bem nessa última etapa que você fala. Tá ouvindo aqui? Eu acho que tá baixo. Tem sempre um problema nessa última etapa. Parece que o CTO lá, o time começa com super fôlego, mas nessas últimas viradas, assim, quando a empresa está mais para tipo, virar um unicórnio, crescer, eu vejo elas quebrando. Todas que eu tive a experiência, eu vi ela quebrando. Ou uma crise, ou alguma coisa acontece, parece que nesse momento, assim, que é a virada de chave para ela crescer mais, ela quebra. E aí eu queria entender isso. É a falta de fôlego, é o cansaço? O que faz elas quebrarem daquela etapa sempre? E, tipo, é uma coisa que eu sempre me perguntei, que eu vejo muito todas quebrarem nessa etapa. Consegue todo aquele investimento, tudo, entra muita grana, mas nessa etapa se quebra. Legal, legal. Aí são vários fatores, né? Acho que um grande fator que ocasiona isso são erros de gestão de produto, de gestão de negócios que ocorreram lá atrás que não foram solucionados. Esse é o ponto 1. E aí chega uma hora que você começa a deslizar naquele problema, você começa a se expor com o cliente, se expor com o mercado, se expor com o investidor, se expor com o time, se expor com pessoas, se expor com tanta gente que você acaba realmente se cansando. Assim, a solução não consegue mais evoluir, sabe? Para você literalmente conseguir viver uma refatoração de todos esses desafios é praticamente começar um negócio do zero. E aí é quando, de fato, o negócio não se sustenta. Então, quando vocês identificarem startups que se partem ao meio depois de tanto boom de mercado, depois de falar, poxa, crescemos, quando vocês verem elas estourando é porque elas não se preocuparam em ajustar os erros pequenos lá atrás. E aí a gente tem que ter um cuidado, porque hoje a gente está passando por um movimento de layoff que está assustando muita gente. Todo mundo aqui está acompanhando, né, os layoffs, né, as demissões em massa. A gente precisa entender, separar um pouquinho o que é o layoff e o que é uma empresa que está se quebrando. O layoff é uma correção de rota, uma correção de mercado por uma cultura de crescimento, que de startup tem que crescer e ser grande, gigante. Todo mundo tem que se preocupar com a tecnologia, mas ninguém se preocupa com eficiência operacional. Então, todo mundo aqui já ouviu falar que a Uber, por exemplo, rodava no prejuízo por anos. Então, todo mundo escuta isso e acha estranho. Meu Deus, mas aquela startup que está rodando no prejuízo, E aí, o que acontece? Era bonito no mercado a gente ouvir isso, né?
Porque não, está ganhando mercado, está ganhando tração, está queimando caixa. Essa palavrinha queimar caixa, gente, é um perigo. E eu culpo os investidores por esses desafios. Porque ninguém falou sobre eficiência operacional. Todo mundo falava só sobre tamanho. Eu sou o Nubank, eu sou a Loft, eu sou o iFood. Tá, mas o que sustenta salários astronômicos de algo que não tem eficiência operacional? Aí a gente teve aquela glamorização da jornada do desenvolvedor, que ser desenvolvedor é ganhar um salário astronômico. As empresas começaram a brigar por isso, então tacou o salário lá em cima. Não para todo mundo, né? Não acho que isso foi tipo toda uma realidade de mercado. Mas ninguém parou para discutir o impacto disso na eficiência operacional do negócio. Então, aí a gente precisa entender, o que está acontecendo hoje não é que as empresas estão quebrando, elas estão buscando eficiência operacional agora. E aí, em paralelo, quando a gente vê uma empresa realmente quebrar e não ter mais alternativa, é porque teve erros que não foram direcionados, e aí o cansaço, não é nem cansaço, é a ficha cair, tipo, não tem o que fazer. E o que isso significa? Que não quer dizer que eu fiz uma grande transação, que eu recebi um grande dinheiro, que eu não tenho que me preocupar de amanhã fechar as portas. Não significa porque eu fiz a venda de um negócio que eu não posso ter desafios reais dentro daquela estrutura. Então a gente precisa parar um pouco com esse embelezamento. Recebi 150 milhões de investimento. Isso não quer dizer nada se a estratégia não foi boa. E eu já vi empresas que capturou muita grana, e não conseguiu fazer nem um múltiplo de 2, de 3 dessa grana que foi recebida. E esse investidor que tem expectativa desse retorno, ele não vai ver esse retorno. E aí, quando você entende isso, o desânimo bate. Você não quer mais, você não sabe mais nem o que fazer, você vai para outro negócio. Então é isso que a gente vê. Abraão, Senna, muitíssimo obrigado. Ah, valeu. Nosso tempinho terminou, a gente agradece a todos que participaram. Acompanhamos aí você na rede social e com certeza. Por favor, hein, já me mandei segue meu lá, link hein. lá. Se eu não ganhar 10 seguidores aqui, eu vou ficar bravo, vou atrás de vocês. Salve de Valeu, palmas gente. aí, Campus Party. Tamo junto.